Continuando nosso curso de Power BI, na aula de hoje nós iremos construir a margem de lucro, o ticket médio, o custo por KM e esses dois visuais aqui do nosso dashboard, beleza? Então, bora lá, vamos abrir novamente aqui o nosso Power BI para continuar o nosso projeto. E vamos começar aqui pela margem de lucro, que é bem fácil de fazer, porque a gente já tem as duas principais medidas, que é o faturamento e o lucro aqui também, ó. Então, muito tranquilo, ó, vem aqui em medidas com o botão direito, nova medida. Vamos chamar aqui de percentual margem de lucro, beleza? Igual. Eu vou utilizar uma função para fazer uma divisão, tá? Que é a divide, porque ela vai me retornar uma divisão e não vai ter aquele problema de erro de dividir por zero, tá? Ela vai retornar alguma coisa que não seja uma mensagem de erro para você, caso aconteça. O numerador tem que ser a medida de lucro que a gente calculou, ok? Então, ó, lucro, beleza? Vou dar um tab. Agora uma vírgula. O denominador é a parte de baixo da divisão, que é o faturamento. Então, ó, faturamento, tab. E agora você pode colocar uma vírgula novamente. Um resultado alternativo, caso aconteça algum erro de divisão, tá? Por exemplo, uma divisão por zero, que não pode. Você pode colocar como retorno zero para não aparecer a mensagem de erro. Agora você fechou parênteses, dá um Enter. Ela já foi criada aqui do lado direito, ó. Vou copiar esse cartão aqui, Ctrl C, Ctrl V. Vou posicionar ele mais ou menos aqui. Mas primeiro vou fazer o seguinte, ó, vamos trocar o valor, depois a gente posiciona ele. Então vem aqui, ó, compilar com o cartão selecionado, tá? Tira o lucro. E agora você vem aqui, pega a margem e solta aqui dentro, ó. Ela vai aparecer, mas ela não está no formato percentual. E eu quero que ela esteja. E é muito fácil de resolver isso aqui, ó. Vem aqui, ó, em margem, só clicar aqui em cima. Vai aparecer essa janela aqui, é só você vir nessa opção de percentual, ó. Clica aqui e pronto, ó. Já transformou no valor percentual, ó. Beleza? Vou minimizar isso daqui, minimizar isso daqui. E eu vou dar um zoom aqui, né? Vou vir aqui embaixo mesmo, ó. Só para a gente ajustar isso aqui, para deixar com uma medida bem legal, ó. Pode ajustar tanto na mão, mas nesse caso até que ficou bom, ó. Vou deixar assim mesmo, ó. Já tá alinhadinho. Vem aqui novamente, ó. Ajustar página. Agora vamos lá. Vamos pro ticket médio. E esse ticket médio é em relação ao quê, tá? Ticket médio é sempre em relação a alguma coisa, relação a cliente, em relação a produto. Neste caso, é o ticket médio em relação à quantidade de corridas que uma pessoa fez ali dentro do aplicativo. Então, precisa saber o valor médio de cada corrida que foi feita. E para fazer isso, você vai precisar do faturamento, que eu já tenho, e uma outra medida que é a quantidade de corridas que você fez, que essa ainda não tenho. Se eu vim aqui, ó, em modo exibição de tabela e mostrar a nossa tabela de receita, você vai ver que tem uma coluna aqui, ó, quantidade de corridas. Então, basicamente, é só somar esta coluna aqui que a gente já vai conseguir o valor da quantidade de corridas, ó. Voltei aqui em exibição de relatório, vem aqui, ó, em dados novamente, clica aqui, medidas, botão direito, nova medida, corridas, beleza? Igual a sum, só uma soma normal, sum, tab, beleza? F receita, ó, quantidade de corridas, tá aqui, ó. Só pegar ela, fecha aqui o parênteses e enter. E ela já foi criada aqui. Eu vou pegar ela só para mostrar para vocês, ó. Pode ver que ela já foi criada, tá bom? Então eu vou utilizar ela dentro do cálculo, mas ela não vai aparecer aqui na parte externa. Excluir aqui, é só apertar o delete. Agora em medidas, tá? Botão direito, nova medida. Vamos chamar lá de ticket médio por corrida. Vamos deixar inteirinho para você saber o que, que significa. Igual. Mesmo divide que a gente utilizou agora há pouco, ó, sem segredo nenhum. Divide, tab, faturamento, que vai ficar em cima, e agora, vírgula, e embaixo a quantidade de corridas, que é a nossa medida que a gente acabou de criar, ó. Corridas, vírgula novamente, e vai colocar um zero, beleza? Caso dê algum erro de divisão. Fechei aqui, enter, ó, já foi criado aqui do lado direito. Vamos copiar esse cara aqui, ó. Ctrl C, Ctrl V. Vou soltar ele aqui, mais ou menos. Beleza? Vem aqui novamente em compilar. Tira aqui, ó, a margem. Pega o ticket médio. Solta aqui dentro, ó. Já apareceu o valor. A única coisa que eu vou fazer vai ser ajustar essas casas decimais ali que não está legal. Ó, tem muita casa depois. Então é só, vem aqui, ó, em formato. Texto explicativo. Beleza? Cartões você vai trocar para ticket médio por corrida. E agora vem em valor
e troca aqui embaixo, ó, casas decimais. Nesse caso eu vou deixar com 2, tá? Caso você queira deixar sem casa também, escolha sua aí, pode ficar tranquilo, ó. Vou minimizar. Mais ou menos já tá certo o R ali, acho que não tem muita coisa para mexer, mas caso você queira fazer um ajuste fino, você pode simplesmente clicar bem em cima da borda aqui, ó, e pegar ali com o próprio teclado, tá, para direita, para esquerda e posicionar, ok? Então vamos lá, agora para a última medida dos cartões, que é o custo por km, que também é muito fácil de calcular esse cara aqui, que basicamente é o custo, né? Então a gente vai ter que trabalhar com despesa e também uma outra medida que é o quilômetro percorrido, que também existe uma coluna referente aos quilômetros. Então vamos voltar aqui, ó, modo exibição de tabela, vem aqui em receita e tem esse de rodagem aqui, quantos quilômetros for percorrido naquela determinada corrida, tá bom? Então vamos lá. Vou voltar aqui, ó, exibição de relatório. Então vamos lá, medidas, botão direito, nova medida. Vamos começar pela rodagem, tá? Então, ou pode ser assim, ó, km percorrido, se ficar mais fácil. Percorrido. Sim, igual. Muito fácil também, ó. Sun, sem segredo nenhum. Agora vem aqui F receita, ó. Rodagem, clica aqui dentro, fecha parênteses, Enter. Vamos soltar ela aqui para vocês verem, ó. Então a gente já sabe, ó, foi percorrido ali 74.000 quilômetros em todo o período aqui da nossa base de dados, né. Vou fechar esse cara, ó, fechei. Então eu vou pegar agora ela e vou utilizar aqui dentro do custo por km, beleza? Ó, em medidas, botão direito, nova medida e vamos lá. Custo por km igual a divide, novamente, numerador, as despesas, certo? Ó, então, ó, despesas, peguei ela aqui, vírgula. Agora embaixo, tá no denominador, é a quantidade de quilômetro. Então, ó, km percorrido, e também, vírgula, espaço, zero, tá? Eu fico dando esses espaços, mas não afeta na fórmula, tá? É mais por estética mesmo, que fica mais fácil de visualizar, mas não afeta em nada. Você não precisa deixar esses espaços, não. Ó, vou dar um Enter. Ela foi criada aqui, vou fazer a mesma coisa. Ó. Vem aqui em cima, ó, clica, Ctrl C, Ctrl V, ajusta aqui a posição, mais ou menos ali perto do C, né, do custo. E vamos lá, vamos trocar o valor. Ó. Só vim aqui novamente, ó, compilar, tira o ticket médio e adiciona aqui o nosso valor do km, ó, custo por km, soltei aqui dentro, beleza? Não foi, não sei por quê. Vamos soltar de novo. Agora foi. E agora a gente só vai ajustar essa questão da vírgula ali, né? Porque tem 4 números depois da vírgula. Eu vou mostrar uma outra forma de se fazer isso, tá? Tá fazendo diretamente no visual, mas dá para fazer por aqui também, ó. Clica aqui em cima da sua medida, beleza? E aqui também dá para ajustar, ó. Você vem aqui que tá em alto, ó, você pode ajustar para cima, ó, tá vendo, ó? 0 casas, uma casa, 2 casas e por aí vai. Então você pode fazer diretamente por aqui também, ó. Então, ó, cartão pronto, né? Isso aqui é bem legal porque a gente sabe quanto que foi gasto por quilômetro rodado, então você consegue medir ali quem está trabalhando dentro do aplicativo, né? Se vale a pena ou não aceitar uma corrida. Agora vamos para este visual aqui, que é um visual de um gráfico de rosca. Muito fácil também de se fazer, ó. Você pode vir por aqui em página inicial ou por aqui também, ó, em compilar ele aparece, tá? Vou pegar por aqui mesmo, ó. Gráfico de rosca, cliquei aqui, ó. Só posicionar ele aqui, mais ou menos. Vamos ajustar aqui com o teclado, ó, para pegar a parte branca certinha, para cá também, ó. Beleza? Então, vamos fazer o seguinte agora. O que que vai aqui dentro, basicamente, desse gráfico de rosca? Você vai utilizar aqui os aplicativos, tá? Então, você vai ter que vir aqui em receita, ó, pegar aqui, ó, aplicativo e vai soltar aqui dentro da legenda, ó. Abre aí o compilar novamente, tá? Ó, legenda vai aparecer aqui do canto direito. E aqui dentro, ó, o valor que eu quero analisar é o faturamento, que já está pronto também, né? Então, ó, faturamento, pega aqui e solta em valor. Beleza? Então, vou dar uma formatada nele. Ó, minimizei o compilar, minimizei os dados e vou vir aqui em formato novamente. Então, vamos lá. Título, não me interessa, vou tirar fora. Tamanho e estilo, ó, vem aqui para tirar a tela de fundo. Tirei, ó. Ok? Legenda. O que que eu quero fazer com essa legenda aqui? Eu não quero que ela apareça, porque ela vai aparecer diretamente escrito aqui no nosso rótulo de dados. Então você pode tirar a legenda fora também, vai ficar assim. Aí você vem aqui, ó, em rótulo de dados, beleza?
externo já deixa assim mesmo. E aqui tem várias opções que você pode escolher, tá? Então você quer só o valor, por exemplo, ó, percentual. Eu vou deixar como este daqui, ó, que vai aparecer tudo. Tanto o valor como o percentual que representa. Eu acho que fica mais interessante assim. Agora também vou vir aqui em valor, aproveitar e colocar isso aqui para preto, para ficar escuro. E como eu falei para vocês, tá? Lá para frente eu vou ajustar essas cores aqui para deixar tudo certinho para vocês. Beleza? Minimizei esse cara aqui. Agora a gente vai para este visual aqui de baixo, tá? Que é despesa por categoria, como o próprio nome já diz, né? Despesa por categoria. É um gráfico de barras. Então, ó, página inicial, vamos pegar este cara aqui, ó. Gráfico de barras clusterizado, ó. Cliquei. Mais ou menos ele já se posicionou, ó, só puxar aqui para baixo até encostar na linha de baixo. Mesma coisa, ó, vem aqui em dados, abre aqui o compilar também, ó. No eixo Y você vai jogar as categorias. Então vamos pegar aqui, ó, lá dentro de despesa, tá vendo? Categorias. Que no caso aqui são as próprias despesas, tá? Coloquei aqui. E agora nós vamos pegar o valor referente às despesas, que é o valor que a gente calculou lá dentro daquela medida lá no começo, ó. Despesas. Pega aqui e solta aqui no eixo X, ó, já apareceu também. Então é despesa e despesas, tá? Beleza? Então vamos lá, vamos formatar também, ó. Minimizei aqui o compilar, dados, vem aqui em formato, ó, tamanho, estilo, tira a tela de fundo fora, beleza? Minimizei, tira o título fora também, eixo Y, eu quero deixar sem esse título e vou escurecer isso daqui, tá? Então, ó, escurecer para deixar mais escuro, ó, beleza? Tirei o título e vem aqui em largura máxima, ó. Isso aqui é quando ele está cortando alguma coisa. Nesse caso não está cortando nada, tá? Mas você poderia puxar para a esquerda, por exemplo, ó, ele começa a cortar. Eu normalmente acabo deixando sempre no máximo da largura aqui, porque caso entre uma categoria nova, o que você queira, né, ele já deixa tudo certinho. Então assim tá bom, beleza? Vou vir aqui no eixo X, ó, e vou tirar esses valores aqui, não me interessa, ó, tanto o valor quanto o título. E também vou lá embaixo agora em rótulo de dados, vou ativar esse rótulo de dados e vou deixar ele mais escuro também, ó. Rótulo de dados ativado, valor, e vou deixar escuro, beleza? E agora que já finalizamos a estrutura básica dos visuais, você se lembra que eu tinha comentado que essa medida aqui de despesas ia dar um problema? E olha só qual que é esse problema, ó. Se eu vim aqui, por exemplo, em faturamento, dá uma olhada o que que vai acontecer neste visual aqui de barra e nos valores aqui em cima, ó. Eu vou selecionar aqui, por exemplo, o Uber. Olha só, deu um monte de valor negativo, este cara aqui não mudou e este cara aqui não mudou. Eu vou selecionar outro, ó, para vocês verem, ó. Tá vendo, ó? Isso aqui acontece por quê? Porque não existe nada que ligue meu tipo de despesa ou a categoria das despesas aqui com os aplicativos. Se eu vim, por exemplo, neste visual aqui, ó, que é um gráfico de área, né, e tem as datas, se eu aplicar um filtro dentro dele, ó, pode dar uma olhadinha que os valores aqui ficam de forma correta. Ó, então ele filtra corretamente. Aqui ele está filtrando só um pontinho, tá? Porque ele está pegando só aquela data em específico. Por que que isso acontece? Quando nós fizemos a parte de modelagem, tá? Eu vou aproveitar e minimizar esses caras aqui, ó. Ó, eu só liguei a parte da data. Então, sempre que eu altero um visual que tem alguma relação com a data, ele vai funcionar de maneira correta. Agora, quando eu altero alguma coisa que tem relação com o aplicativo, ó, se eu vim aqui, ó, em receita eu tenho a coluna de aplicativo e despesa eu tenho a minha coluna de tipo de despesa aqui, né, que são as despesas. Eles não se comunicam. Então, essa parte de filtro aqui vai dar problema. Então, eu tenho que resolver isso aqui. E eu só posso resolver isso aqui utilizando medida DAX, tá? Não tem basicamente outro método para fazer isso. E é uma medida que é muito, muito utilizada aí no nosso dia a dia, principalmente em empresa, tá? Que é chamado de rateio. A gente vai fazer o rateio das despesas aqui criando uma medida DAX, tá? E é muito fácil de fazer a medida, mas prestem muita atenção para vocês entenderem o que que eu vou fazer, tá? Então vamos lá. Em dados, novamente, em medidas aqui, ó, botão direito, nova medida. Vamos chamar ela de despesa rateada por receita. Receita, assim, igual, ok? Vou dar um Shift Enter e eu vou precisar criar uma variável, tá? Então, ó, var, ok? Espaço. Vou chamar ela de vrateio, que é o nome da variável, igual. E agora eu vou dar um Shift Enter novamente para descer para a linha de baixo e vou dar um tab e vou dar mais um tab só para vir para a linha da frente aqui, tá?
E o que que a gente vai fazer para chegar nesse rateio, ó? Eu vou ter que utilizar uma calculate. Então, vamos lá. Calculate, que é essa daqui. Dentro dela vai pedir uma expressão, que eu quero fazer um cálculo, tá? Mas eu já tenho uma medida pronta. Como eu quero fazer em relação à receita e despesa, eu vou utilizar meu faturamento. Então, ó, faturamento, que foi a medida DAX que nós criamos. Tá aqui, ó, faturamento, beleza? Vírgula. Agora, o calculate aqui vai pedir um filtro para você. E isso aqui é extremamente importante. Se você não colocar esse filtro, a função não funciona, ok? A gente vai utilizar uma função chamada remove, assim, ó, filters. Por quê? Eu quero que o faturamento não seja afetado quando eu clique aqui num filtro, por exemplo, de aplicativo, que ele vai filtrar somente por Uber. Eu quero sempre o valor cheio para mim conseguir calcular a percentagem de rateio ali para cada tipo de despesa. Então, ó, remove filter, importantíssimo. E aqui dentro da remove filter, eu vou colocar o que, que eu quero que ela não filtre para mim, que é o F receitas aplicativo, que é esse cara aqui, ó. Beleza? Parte extremamente importante, ó. Vou fechar o primeiro parênteses, ok? E vou fechar o segundo parênteses aqui da calculate. A parte da calculate está pronta, ó. Essa era a parte principal dessa medida, tá? Daqui para cá é tranquilo, ó. Shift Enter para ir para a linha de baixo. Vou apertar o backspace aqui, ó, só para voltar aqui para o começo. E vou colocar um return aqui, ó, que é parte da indentação que eu tenho que fazer aqui para me retornar quando eu estou trabalhando com variável. Ó, tab, Shift Enter para descer para a linha de baixo. E agora a gente vai colocar o nosso retorno, ou seja, nosso resultado final. Basicamente ela vai funcionar assim, ó. Quando eu tiver uma despesa, que é a minha medida de despesa, ela vai executar um rateio. Então eu estou colocando aqui, ó, despesa, vou dar um tab, ok? Vou multiplicar essa despesa pelo rateio, que é um percentual, tá? Sempre que você está falando em rateio, é um percentual de alguma coisa. E essa coisa é o quê, ó? Divide, tá? Para fazer um percentual, né? Tab. O faturamento, tab, que é a parte de cima do numerador, o valor cheio do faturamento, que eu estou trabalhando independendo do filtro aqui que eu estou aplicando, né? Vírgula, dividido pelo rateio. Então, ó, V rateio. Opa, V rateio. Apareceu aqui, ó. Beleza? Vírgula, e vou botar um zero na frente aqui, caso dê um erro de divisão por zero, né? Fechei aqui o nosso parênteses e a função está pronta. Se vocês não entenderam essa função, vai funcionar assim, ó, essa parte aqui, ó. O faturamento, esse cara aqui, vai depender do filtro que eu estou aplicando. Então, se eu aplicar o Uber, ele vai aparecer aquele valor de 49 ali, ó, 1.000 e por aí vai. O rateio, sempre ele vai pegar a somatória de todos esses valores que vocês estão vendo aqui, por exemplo, nessa medida, ó. Então ele vai somar os 49, mais os 30, mais os 40 aqui, né, mais os 47. Isso aqui não muda. Então, automaticamente ele vai fazer uma percentagem. E essa porcentagem ele vai multiplicar para minha despesa e daí eu vou chegar no meu resultado. Simples assim, tá? Vou dar um enter, ela vai ser criada. Vocês ficaram com dúvida, tá? Pode deixar nos comentários que eu tiro a dúvida de vocês. Ó, despesa rateada por receita. Tá aqui, ó. Só vou colocar um D maiúsculo aqui para ficar padronizado, ó. Enter novamente. Agora eu vou pegar ela, vou soltar ela aqui no cantinho, ó. Só vou minimizar aqui, ó, só para vocês verem o que que acontece agora a hora que eu aplico um filtro. Eu vou aplicar aqui em Uber e dar uma olhada nela, ó. Tá vendo que ela multiplica normalmente, ó? Então, por exemplo, aqui, ó, na minha medida antiga, 68 manteve e aqui ela tá trocando, ó. Ok? Só que agora o que que nós temos que fazer? A gente tem que aplicar esse rateio nos visuais aqui que tem alguma relação, ok? Com esse valor de rateio, porque senão não vai funcionar. Então a gente vai ter que verificar visual por visual para ver qual deles tem a aplicação do rateio. O primeiro, o mais óbvio, é esse daqui, né? Então, despesas, eu vou ter que vir aqui, ó, tirar esse cara fora. Vamos lá, vamos abrir aqui o compilar. Ó, tirei despesas. E agora eu vou pegar esse aqui, vou tirar ele fora também, tá? Que eu não vou utilizar mais, ó. Rateio. E vamos pegar aqui o rateio aqui dentro, ó. Despesa rateada e soltar aqui dentro. Tá bem, ó, soltei. Tem que dar aquela ajuste na formatação. Vem aqui no pincel, ó. Texto explicativo. Beleza? Ó, valor. Troca aqui, né? Todos para despesa rateada por receita. Vem aqui, ó, nenhum. E também vem aqui e coloca zero casas decimais. Ó, tá funcionando normalmente, não vou mexer mais em nada. E vamos verificar outras coisas aqui que tem relação com o rateio também, ó. Vamos olhar esse cara aqui, ó. Vamos pegar ela, ó, só clicar em cima e vir no lucro aqui, ó. Tá vendo que tem também, ó? Então, se você pegar o lucro, também tem relação aqui com o nosso
rateio? Então vamos trocar essa despesa que está aparecendo aqui pela despesa de rateio. Ó, só vim aqui, ó, despesas por rateio, dá um enter, ó, já se corrigiu também e automaticamente a margem de lucro já se corrigiu também, porque a margem de lucro, né, ela dependia também ali do lucro. Tranquilo? Ó, ticket médio, vamos olhar aqui, ó. Não tem nada em relação a rateio, só tá o faturamento, né, tá tranquilo. E esse cara aqui, ó, vamos pegar aqui também, clicar aqui em cima, ó, custo por km. Tem despesa e tem o quilômetro corrido. Então, também tem rateio aqui. Então, vamos trocar também, ó. Despesa, rateio por. Importantíssimo, tá? Isso aqui é uma dica de ouro para vocês aí quando estão construindo tabelas que não têm relação uma com a outra. Vocês têm que fazer esse tipo de rateio que não tem como, tá? Ó, apliquei aqui, tá pronto também. Aqui, ó, faturamento, esse visual não tem nada para fazer, né? Este daqui tem, obviamente, porque ele é o visual que tem relação com a despesa, então vou clicar em cima dele. Vou vir aqui, ó, compilar, despesas, tirei a despesa fora e coloquei a despesa do rateio ali no lugar do Y, tá? Ó, soltei aqui, já está funcionando corretamente. Este cara aqui, que é o do lucro, a gente já acertou a medida DAX do lucro, então já estava funcionando também corretamente, não tem nada para mexer. Este cara aqui, ó, que é o nosso gráfico de barras, também tem despesa, então eu tenho que tirá-la fora e colocar a despesa por rateio. Vamos lá, ó. Soltei, ó, tá vendo que agora tá filtrando, ó? Não tava, né? E este cara aqui não tem nada também, porque é só em relação ao faturamento. Mas, deixa eu minimizar aqui para mostrar para vocês agora, ó. Agora, a hora que eu clico aqui, ó, tá vendo, ó? Todos os visuais estão funcionando de maneira correta. Então, essa parte que eu mostrei para vocês aqui, ó, uma dica da hora para vocês, tá? Porque isso aqui é extremamente essencial aí quando você não consegue interligar 2 tabelas aqui no Power BI, você tem que aplicar o rateio de alguma forma, ok? E agora, como todos os visuais estão funcionando, nós já podemos ir para a próxima parte. Mas eu vou continuar com vocês aqui na próxima aula, tá? Onde nós vamos terminar aqui a parte dos filtros aqui em cima e a parte dos botões também para ir para outra aba do nosso dashboard, beleza? Então, se vocês ficaram com qualquer dúvida, tá? Pode deixar aí nos comentários que eu tiro a dúvida de vocês. Qualquer dica, deixa nos comentários também. Curte e se inscreve no canal aí se você gostou desse vídeo, beleza? Valeu, fui!